Imagina que você se casa com o homem dos seus sonhos, passa uma vida e um casamento muito feliz durante 13 anos, até que a polícia bate na sua porta e diz que o seu marido está sendo acusado por matar pelo menos 60 mulheres. Qual seria a sua reação? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Hoje eu queria falar pra vocês que um tempo atrás eu fiz uma coloração pessoal. E nessa coloração saiu que eu não podia usar tons de tipo marrom, vermelho, vinho, porque tipo não combinava com a minha pele e tal. Só que assim, eu tenho usado muito essas cores ultimamente e eu simplesmente não consigo parar de usar essa camiseta. Vocês devem estar me vendo até nos stories do Instagram, eu tô sempre junto com ela. Essa camiseta é da Insider Store e eu tô completamente apaixonada. Eu vou falar um pouquinho sobre o tecido e como ela é feita. Primeiro que eu morro de preguiça de passar roupa e ela desamassa no corpo. E eu nem tava botando muito fé que isso acontecia. Mas olha só, nem parece. Ela também não desbota e ela é super fresquinha, principalmente pro calor que tá fazendo nessa cidade. Eu também tenho mais 2 itens da Insider Store, que é essa calça aqui, que ela é uma wide leg. E também tem um casaco, que é da mesma cor da minha blusa, lógico, pra combinar. Quer dizer, quase da mesma cor, né? Quase da mesma cor pra combinar. E eu só não vou colocar pra mostrar pra vocês, porque tá muito quente. Mas eu tô amando muito. A Insider Store é uma loja de roupas funcionais e tecnológicas. E eles têm a numeração do PP até o XGG. E já que eu tô falando sobre isso, vou aproveitar pra deixar um cupom de desconto pra vocês aqui. É só vocês usarem o cupom Cassini12 caso vocês se interessem por qualquer coisa no site, que vocês ganham 12% de desconto. O link vai estar tanto aqui na descrição do vídeo quanto no comentário fixado. Depois me contem o que vocês acharam e sem mais enrolação, bora pra história. Só lembrando vocês que vocês fizeram absolutamente tudo, a gente conseguiu chegar para a última etapa do TikTok Awards, mas a votação ainda tá rolando pro vencedor até dia 12, então eu vou deixar o link também para vocês votarem muito, por favor, pra gente levar esse prêmio e, se rolar, vocês já sabem, uma semana de vídeo longo no canal. Então votem lá, tô muito ansiosa e muito obrigada por essa primeira etapa. Como vocês perceberam, hoje a gente vai falar de um serial killer e esse caso foi muito pedido por vocês. No começo dos anos 80, em Seattle, tem uma rua que era conhecida como The Strip. Era uma rua cheia de hotéis baratos, cheia de bares e, é claro, muitas mulheres se prostituindo. Várias dessas mulheres trabalhavam nas ruas porque elas vinham de lares abusivos e elas precisaram fugir de casa. E aí, para conseguirem um dinheiro, um ganha-pão, elas acabavam nas ruas. A grande maioria era muito jovem. E em um determinado momento, uma dessas mulheres, chamada Marsha Chapman, apareceu na delegacia dizendo que tinha sido abusada sexualmente. Ela tinha 31 anos e tinha 3 filhos, mas ela não foi levada a sério, principalmente porque como essas mulheres trabalhavam com sexo, quando elas iam denunciar para policiais homens, eles nem levavam aquilo em consideração. Muitas vezes eles achavam que era só ossos do ofício. Só que em 1982, uma descoberta em um rio da região, conhecido como Green River, mudaria tudo. Um homem estava em um barco dentro desse rio, e aí quando ele olhou para as profundezas daquela água, ele percebeu o que ele achou que era um manequim. Com a correnteza do rio, aquele manequim parecia estar acenando para ele, talvez pedindo ajuda. Mas na verdade, aquilo era um corpo. É claro que já era tarde demais. Quando ele informou a polícia do que ele tinha visto, eles foram até o local e encontraram mais 3 corpos, os 3 muito próximos um do outro. E de cara, a polícia já percebeu que aquilo era obra do mesmo assassino. Todas essas mulheres tinham sido retiradas da Strip. As vítimas eram Opal Mills, de 16 anos, Cynthia Jean Hines, de 17 anos e a Marsha Chapman, aquela que tinha denunciado um abuso sexual pouco tempo antes e não tinha sido levada a sério. Agora, ela estava morta. O que os policiais não sabiam é que aquele era só o começo de um reino de terror. No outono de 82, 5 corpos já tinham sido encontrados. No final do ano, então, eram 15. A pressão aumentava cada vez mais na delegacia e o terror se instaurava em toda a comunidade. No dia 30 de abril de 1983, eles tiveram uma pista
pista diferente. Uma mulher chamada Marie Malvar foi vista sendo levada. Ela estava com o namorado dela em um restaurante e ele saiu bem rápido para fazer um telefonema. Quando ele voltou, ela não estava mais lá e ele achou aquilo estranho. Então ele decidiu pegar o carro deles e andar pela rodovia para ver se conseguia encontrar ela. Quando ele se deu conta, ele percebeu que ela estava na caminhonete na frente dele. Tinha um homem dirigindo e parecia que os dois estavam conversando. Só que depois de algumas curvas, ele acabou perdendo aquela caminhonete. Então ele voltou para casa, contatou a família da Marie e todos eles voltaram para aquela região para tentar encontrar aquele carro. E eles conseguiram. Eles encontraram a caminhonete estacionada na frente de uma casa de um homem que trabalhava com pintura de caminhões. Então eles ligaram para a polícia para eles irem lá investigar. Os policiais foram, bateram na porta daquele homem, ele atendeu e disse que não tinha ninguém lá além dele. E os policiais não insistiram, eles falaram tá bom, um beijo e foram embora. Só que as garotas continuavam desaparecendo. Em junho daquele ano eram pelo menos 26. Os restos mortais eram encontrados em áreas escuras, isoladas e silenciosas. Algumas nas montanhas, outras no vale do Green River. E o bizarro é que eles encontravam 3, 4, às vezes até 5 no mesmo lugar. Em 84 haviam mais de 40 vítimas. Mas de repente algo mudou. Parecia que o assassino tinha parado. Ele simplesmente desapareceu. E em 1985, uma mulher chamada Judith, ela era bem bonita e ela conheceu um tal de pintor de caminhões. Ele era educado, gentil, ele amava dançar e música country. Eles se conheceram quando ela estava em um bar, ela já era divorciada e ele chamou ela para dançar. De acordo com ela, foi amor à primeira vista. Esse homem era muito educado, ele sempre sorria, parecia nunca ficar irritado e os dois nunca brigaram. Poucos meses depois desse primeiro encontro, o homem convidou ela para morar junto com ele. Quando ela entrou dentro da casa, ela percebeu que faltava um toque feminino. A casa não tinha carpete e ele pediu ajuda dela para escolher qual carpete ia ser colocado ali. Ela ficou bem empolgada porque percebeu que ele realmente estava querendo algo mais sério. Ele era muito simpático com os filhos dela e brincava com os netos que ela tinha. Depois de 3 anos morando juntos, eles se casaram em 1988. Durante os 13 anos de casamento, eles curtiram muito a vida juntos. Enquanto isso, as pessoas iam se esquecendo daquele assassino de Green River. Ele não tinha aparecido mais e apesar dos policiais ainda ficarem com uma pulga atrás da orelha, tentando pensar em algumas pistas, eles também não tinham muito o que fazer. Mas algo que a polícia tinha era que na época em que o assassino estava atuando mais, eles investigaram milhares de suspeitos. A maioria desses suspeitos ia até a delegacia, eles faziam algumas perguntas, pediam para eles passarem em testes de polígrafo e também pegavam algumas amostras de saliva ou algum outro tipo de identificação de DNA. Mas ali nos anos 80, o DNA não era tão avançado. Foi só em 2001 que as coisas mudaram. E em 2001, eles foram capazes de comparar essas amostras e terem alguns resultados. Então, quando a Judith recebeu aquela visita da polícia, dizendo que o marido dela era um dos maiores suspeitos dos assassinatos de Green River, ela ficou completamente chocada. O Gary Ridgway nasceu em 1949 em Salt Lake City. Ele, como a maioria dos serial killers, cresceu em uma família problemática. O pai dele era bem abusivo e a mãe controladora. Quando ele era jovem, ele apresentou alguns comportamentos abusivos, principalmente com animais. E aos 20 anos, ele casou com a primeira esposa, que era uma colega de sala. O nome dela era Claudia Craig. Ele acabou se juntando à Marinha dos Estados Unidos e foi enviado para o Vietnã, onde ele serviu num navio de suprimentos. Durante esse período, ele se relacionou com diversas prostitutas e ele até contraiu algumas doenças sexualmente transmissíveis. Ele ficou bem irritado com esse fato, mas ainda assim continuou se relacionando sem proteção. Quando ele voltou do Vietnã, o casamento dele acabou e ele foi dispensado do exército por problemas psicológicos. A gente não sabe exatamente o motivo por ele ter começado a matar, apesar dele ter dado algumas entrevistas depois de preso, dizendo que ele tinha uma raiva muito grande dentro dele e que a forma dele extravasar essa raiva era matando mulheres. E essa carreira começou em 1982.
E o modus operandi dele era o seguinte: ele passava horas seguindo as vítimas em potencial, e para ele o método considerado eficaz era o estrangulamento. Ele dizia que tiros e facadas faziam muita sujeira, e a especialidade dele era matar essas garotas que ficavam na rua. Ele considerava elas como uma presa mais fácil, e ele também as rotulava como prostitutas, vagabundas, inúteis e descartáveis. Só que o Gary Ridgway era muito inteligente. Ele sabia como enganar a polícia. Ele sabia como os peritos criminais trabalhavam. Então, por exemplo, ele sempre usava luvas e ele tirava todas as roupas e objetos que pudessem identificar as vítimas. Se ele tivesse sido arranhado por alguma delas, depois ele cortava as unhas da mulher para não ficar nenhum vestígio de DNA dele. Inclusive, em um dos casos, ele foi muito arranhado por uma delas, aquela Maria Malvar que eu contei para vocês, que tinha sido vista dentro da caminhonete dele. Ele disse depois que ela foi uma das vítimas que mais lutou. E aí ele ficou com esses machucados e depois ele teve que modificar os machucados para não ficar parecendo com as unhadas. A Judith mesmo, a mulher dele, questionou o que era aquele machucado e ele disse que tinha se ferido quando estava consertando um carro. Ela inclusive se lembra até de ficar com dó dele, mas ele só ficou mudando aqueles ferimentos para parecer uma queimadura. Ele também trocava os pneus do carro dele se ele deixasse rastros, ele plantava provas falsas. Então, por exemplo, ele colocava bitucas de cigarro, até alguns folhetos de motéis espalhados próximos aos locais onde as vítimas eram encontradas. E é claro que o maior disfarce dele era ter uma aparência comum. De acordo com alguns policiais que estavam lá quando Gary Ridgway foi levado a primeira vez para a delegacia, eles falaram que se você não soubesse o que ele tinha feito, você ia achar ele um cara muito legal e divertido. E é claro que ninguém prestava muito atenção em um sujeito meio sem graça que tinha trabalhado mais de 30 anos em uma fábrica de pintar caminhões. O Gary foi casado 3 vezes, ele teve um filho e várias namoradas. O filho dele, o Matthew, nasceu em 1975 e ele é filho da segunda esposa dele, a Márcia. E de fato, depois que ele casou com a Judith, ele quase que parou de matar. De acordo com ele, ele teve algumas recaídas no período que ele estava casado, mas o impulso dele diminuiu muito. O último crime dele, que a gente tem confirmado, foi em 1998. No final de 2001, muito depois do caso ter esfriado, foi confirmada a prisão do Gary Ridgway. A polícia tinha 1.300 suspeitos e só foi possível destacar o Gary graças aos avanços das técnicas de DNA. Em 84, o Gary chegou a ser preso por tentativa de assassinato, mas ele foi liberado por falta de evidências. Na época em que eu comentei que a polícia estava levando aqueles suspeitos para serem investigados, bem quando ele tinha acabado de conhecer a Judith, ela se lembra de quando ele foi para a delegacia. Em uma entrevista, ela diz que ela ficou preocupada quando ele foi levado até lá, mas aí ele voltou para casa falando para ela ficar tranquila, que eles estavam fazendo só um procedimento de rotina, que tinham vários outros homens também sendo investigados e que ele só foi lá para responder algumas perguntas. E os policiais disseram a mesma coisa, que ele foi muito tranquilo quando ele foi interrogado, que ele nem perguntou muitas coisas, o que agora é meio estranho, porque se a polícia te leva como suspeito, o mínimo é você fazer algumas perguntas caso você seja inocente do que tá acontecendo. Ele fez um teste de polígrafo, ele passou e falou que eles podiam levar a saliva dele, que não tinha problema nenhum. Eu acredito que ele estava muito confiante de que ele não tinha deixado nenhuma evidência na cena do crime. Só que foi encontrado o DNA dele no corpo da Marsha Chapman. Assim que ele foi preso, inicialmente ele se declarava inocente. Ele falava que eles tinham pegado a pessoa errada, inclusive para a família dele. Ele dizia que aquilo era um erro, que a Judith podia ficar tranquila e que logo ele ia estar em casa. Mas depois ele mudou de ideia. Ele decidiu se declarar culpado em troca da vida dele. Então ele esperava que com esse acordo ele pudesse pegar uma prisão perpétua ao invés de uma pena de morte, e os promotores do caso acabaram aceitando porque eles acreditavam que as famílias das vítimas mereciam que pelo menos ele contasse o que tinha feito ou onde tinha deixado o corpo delas, para elas poderem ter um encerramento e um enterro apropriado. Ele confessou ter matado 60 mulheres, mas a polícia só conseguiu confirmar 48, o que ainda é um número absurdo. Ele se tornou o maior serial
killer dos Estados Unidos. Ele mesmo disse que tinha perdido a conta exata. E também falou que tinha matado tantas mulheres que era difícil lembrar de cada uma delas. Em algumas entrevistas ele parece até um pouco irritado. Ele fala, não, é só isso que eu posso te dar de detalhes porque eu não lembro, eu não sei o nome dela, não lembro o que eu fiz. What you're getting is what you're gonna get, and that's all you can get because I don't remember. E é claro que o julgamento dele foi muito chocante, principalmente para as pessoas que o conheciam. A Judith mesmo diz que cada vez que ele se declarava culpado para cada um dos casos das garotas, ela ficava mais em pânico e em choque. Na verdade, vão me corrigir aqui, porque até existem serial killers que mataram mais que ele, mas não que foram levados a julgamento para tantos crimes. Então, ele foi o que foi possível confirmar mais mortes. O Gary foi levado também nas cenas do crime, onde ele dizia ter deixado os corpos. Ele falava na maior naturalidade possível, assim como eu tô aqui conversando com vocês, como se fosse um papo comum. Ele também dizia que queria matar o maior número possível de mulheres que acreditava que eram prostitutas. Ele também dizia que odiava a maioria delas e que não queria pagar para fazer sexo. A grande maioria dessas mulheres eram abusadas sexualmente antes de serem mortas e também depois. Tem uma entrevista bem chocante que ele diz que ele voltava algumas vezes depois de ter matado elas para ter relações sexuais, mas que aí em certo momento começava a juntar umas larvas e umas moscas e aí ele não queria mais. Ele também declarou que esganar uma vítima era um ato limpo. Ele dizia que odiava a sujeira e que esganar era uma coisa que ele lidava muito bem. Ele também disse que foi se especializando para as mortes serem mais rápidas e eficientes. E ele não tinha diferença se a mulher era um pouco mais velha, um pouco mais nova, se era branca, se era negra. Para ele era tudo mesmo lixo. Mas ele focava nas mulheres mais jovens porque ele achava que elas eram mais fáceis de enganar. E ele também pegava garotas que ele sabia que tinham fugido de casa, porque de acordo com ele, ia demorar mais tempo para procurarem por elas. Isso se procurassem. Então ele chegava na strip, parava a picape dele, e aí ele chamava uma das mulheres que já estava lá na rua, ele dizia que ia dar uma carona, ou então que estava contratando os serviços dela de sexo. Ele as convencia a entrar no veículo, mostrava a foto do filho dele, para mostrar que, nossa, era um homem de família. Ele também falava que só estava seguindo a estrada para voltar para a esposa e para o filho. Inclusive, às vezes ele prometia arrumar um emprego para elas ou até um serviço regular. E aí elas eram levadas para casa dele ou então ele tinha relações sexuais na picape mesmo. Depois elas eram estranguladas por trás, às vezes com algum tecido, com o próprio braço ou com uma toalha. Uma coisa curiosa que ele disse também é que quando ele tinha relações sexuais com um cadáver, isso reduzia a necessidade dele de ter uma vítima viva. Então ele conseguia ficar mais tempo fora do radar das autoridades. Então nunca foi porque tipo, ah não, daí eu posso controlar meu instinto de querer matar, eu posso matar menos gente. Não, era só pra ele não ser pego. E aí um grande motivo pro Gary Ridgway é que ele tinha sentimentos conflitantes com a mãe. Ele disse que tinha vontade de matar ela desde a adolescência. E ele também disse ter desejos sexuais por ela e sentimentos que iam do desejo à humilhação. Então ele tinha uma mistura de sentimentos conflitantes. Durante o primeiro interrogatório dele, ele chegou até a admitir que já tinha tido relações sexuais com duas das garotas que tinham sido encontradas mortas. Mas é claro que ele negava ter machucado ou assassinado qualquer uma delas. E uma parte que fez ele ser considerado bem inteligente também é que ele não guardava nenhum troféu das vítimas, como a gente vê em alguns casos de serial killers. Eles gostam de ter algum souvenir, alguma coisa da vítima com eles. O Gary não tinha. Então todas as vezes que a polícia batia na porta dele, ele não tinha o que esconder, porque não tinha nada lá. E agora a gente faz um paralelo com o Mindhunter, porque enquanto estava acontecendo o caso do Gary Ridgway, o Ted Bundy foi entrevistado na prisão para ver se ele conseguia ajudar sobre alguns aspectos mais psicológicos dos serial killers, para poder capturar esse cara. E ele deu opiniões sobre psicologia, sobre motivações e sobre o comportamento do assassino. Inclusive, foi o Ted Bundy que disse para a polícia que era bem provável que esse assassino estivesse revisitando o local onde tinha deixado os corpos para fazer sexo com elas de novo. Ele também sugeriu que a cada cova que eles encontrassem, um policial deveria ficar de vigia, porque provavelmente ele daria de cara com o criminoso. A gente não sabe se a polícia seguiu esses conselhos, mas é provável que não, afinal eles não conseguiram capturar ele por 20 anos. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas e a Judith? Ela nunca percebeu um comportamento estranho durante todos esses anos que eles foram casados? Primeiro que ela disse que ela não tinha costume de assistir noticiários na TV, então ela nem estava sabendo quem que era esse assassino do Green River. Mas depois que ela ficou sabendo do que aconteceu, ela se lembrou de alguns dias em que o Gary dizia que ia sair muito cedo pela manhã para fazer alguns trabalhos extras. Então
ela imagina que nesses dias em que ele saiu em horários meio aleatórios, talvez fossem os dias em que ele tivesse cometido mais alguns dos crimes. E assim, eu sei que é bem difícil de acreditar, porque a gente não acha que serial killers realmente têm sentimentos, mas de acordo com a Judith, ela achava que ele realmente amava ela, e o próprio Gary disse nas entrevistas que ele decidiu parar um pouco de matar porque ele estava apaixonado, que ele achava que ele tinha encontrado o amor da vida dele e que ele realmente gostava da Judith. Gary made me smile every day. I had the perfect husband, I thought. E assim, talvez não seja um sentimento de amor tão sincero, mas é um fato que depois que ele conheceu ela, os crimes dele diminuíram drasticamente. Ele também dizia que ele se sentia muito feliz do lado dela. Então, das 48 vítimas conhecidas que a gente tem, ele matou só 3 no período em que ele estava casado com ela. Os psicólogos forenses chegaram a perguntar para o Gary se ele considerava ser uma pessoa com alguma doença mental. E ele disse que ele não sabia se era doença, mas que ele sabia que ele tinha vontade de matar. Ele se declarou culpado no dia 5 de novembro de 2003. Em dezembro, ele recebeu 48 sentenças de prisão perpétua, todas elas, é claro, sem possibilidade de liberdade condicional. Depois da prisão, amigos e familiares descreveram ele como um sujeito amigável, mas estranho. A segunda esposa dele chegou a dizer que ele era agressivo e tinha tentado estrangulá-la. E a certa altura, nesse segundo casamento, ele se tornou muito devoto religioso. Ele pregava a Bíblia de porta em porta e ele exigia que a esposa dele fosse extremamente religiosa também. Uma investigação da NBC News mostrou que o caso poderia ter sido resolvido muito antes do que realmente foi. 20 anos antes do Gary ser preso, o laboratório de crimes do estado de Washington simplesmente ignorou várias evidências microscópicas que tinham sido encontradas nas primeiras vítimas. Por exemplo, tinham minúsculas esferas de uma tinta spray que poderia ser ligada ao Gary. E isso ainda poderia ser detectado na década de 80, impedindo pelo menos uns 40 assassinatos. Foi só depois da prisão dele em 2003 que um renomado especialista em vestígios, que foi trazido para ajudar no caso, encontrou essas pistas ignoradas. Essa tinta encontrada no corpo das vítimas não era vendida para o público e foi usada só em Seattle naquela época, pela empresa Kenworth Truck Co. Inclusive, teve uma pessoa que já tinha levado o Gary como suspeito por conta desse spray, mas essa pista meio que ficou perdida no tempo. E a gente tem mais um caso em que, talvez por uma falta melhor de investigação, vários outros crimes foram cometidos e que poderiam ter sido evitados. Um porta-voz desse laboratório foi questionado por conta dessas coisas que foram ignoradas. E ele disse o seguinte: com tanto tempo passado, estamos relutantes em especular sobre as mentalidades e estratégias de investigação específicas de líderes forenses passados de tantos anos atrás. Ou seja, ele só quis dizer que ele não pode se responsabilizar pelos erros das pessoas que estavam trabalhando na época. As únicas coisas que eles tinham recolhido do corpo naquela época era cabelo, fibras, roupas, e nenhuma dessas coisas conseguiu ligar os corpos ao Gary, a não ser aquela saliva, aquele esperma também que foi encontrado só lá em 2001. Hoje, o Gary Ridgway tem 74 anos e ele ainda tá cumprindo a pena dele no presídio estadual de Washington. Tem vários vídeos e documentários interessantes, principalmente com a Judith aqui no YouTube, e ela fala, assim, dá pra ver o quanto que ela ficou abalada. Eu não consigo nem imaginar, né? Imagina o cara que você foi apaixonada, que você acha que é, tipo, o amor da sua vida, de repente é um dos maiores serial killers que já existiu. Ela ficou bem abalada. Pra ela, pelo que me parece, ele nunca demonstrou nenhum sinal mesmo, ela não desconfiou de nada. E pelo menos pra ela, ele era uma boa pessoa. Bom, esse foi o caso de hoje. É isso, gente. Tomem cuidado com as pessoas que vocês conhecem por aí. Também queria deixar um agradecimento final à Insider Store pelas roupinhas. Amei. Não se esqueçam que o link tá na descrição e também no comentário fixado. E até a próxima.